alegria no coração, nós estamos nos conectando mais uma vez, todos juntos, no mesmo diapasão mental, né, como a gente diz, a mesma frequência, todos vibrando intensamente para que o nosso estudo seja proveitoso, seja dentro daquilo que estamos esperando, né, de aprendizado sobre a vida espiritual e, na verdade, como podemos estar preparados, né, para termos o amparo dos bons espíritos e facilitar-lhes o trabalho de socorro a quem precisar, e principalmente a nós mesmos. Nós temos a certeza de que os espíritos queridos, trabalhadores do nosso cantinho, nos visitam todos, cada um de nós, aonde estiver, com certeza tem o amparo da equipe espiritual do nosso cantinho, além, é lógico, dos nossos mentores espirituais. A eles a esses espíritos lá do nosso cantinho, nós deixamos a nossa prece de Pai Nosso, dedicada ao irmão mais necessitado, abrindo o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas, como perdoarmos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Tem lugar? Muito bem, pessoal. Então, eu vou pedir para a Elisete, se ela estiver com a voz ok, para ler para nós, né, o nosso texto de hoje, que começa um novo capítulo, né, que é o capítulo 10, chamado Perda Dolorosa, né? Então, óbvio que é esperado para nós aí alguma coisa meio complicada. E eu vou fechar a minha câmera, né? E aí, como é a leitura do capítulo direta, né? A gente, então, começa lendo. Se precisar dar uma paradinha para descansar, a gente passa para outra pessoa também ler. Tudo bem? Então, Elisete, você pode fazer esse favor? Vamos lá. Dolorosa perda. Dentro da noite, defrontamos com aflito coração materno. A entidade que nos dirigia a palavra infundia compaixão pela face de horrível sofrimento. Calderaro, Calderaro, rogou ansiosa, ampara minha filhinha, minha desventurada filha. Oh, teria piorado? Inquiriu o instrutor, evidenciando conhecimento da situação. Muito, muito gemeram os trementes lábios da mãe aflita. Observo que enlouqueceu de todo. Já perdeu a grande oportunidade? Ainda não, informou a interlocutora, mas encontra-se à beira de extremo desastre. Prometeu o orientador correr à doente em breves minutos, e voltamos à intimidade.
Interessando-me no assunto, o atencioso assistente sumariou o fato. Trata-se de lamentável ocorrência, explicou-me bondoso, na qual figuram a leviandade e o ódio como elementos perversores. A irmã que se despediu, há momentos, deixou uma filha na crosta planetária há 8 anos. Criada com mimos excessivos, a jovem desenvolveu-se na ignorância do trabalho e da responsabilidade, não obstante pertencer a nobilíssimo quadro social. Filha única, entregue desde muito cedo ao capricho pernicioso, tão logo se achou sem a materna assistência no plano carnal. Dominou governantes, subornou criadas, burlou a vigilância paterna e, cercada de facilidades materiais, precipitou-se aos 20 anos nos desvarios da vida mundana. Desprotegida, assim, pelas circunstâncias, não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas do resgate próprio. Sem a proteção espiritual peculiar à pobreza, sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais e tendo contra suas necessidades íntimas a profunda beleza transitória do rosto, a pobrezinha renasceu, seguida de perto, não por um inimigo propriamente dito, mas por cúmplice de faltas graves desde muito desencarnado, ao qual se vinculara por tremendos laços de ódio em passado próximo. Foi assim que, abusando da liberdade em ociosidade reprovável, adquiriu deveres da maternidade sem a custódia do casamento. Reconhecendo-se agora nesta situação, aos 25 anos, solteira, rica e prestigiada pelo nome da família, deplora tardiamente os compromissos assumidos e luta, com desespero por desfazer-se do filhinho imaturo, o mesmo comparsa do pretérito a que me referi. Esse infeliz, por acréscimo de misericórdia divina, busca destarte aproveitar o erro da ex-companheira para a realização de algum serviço redentor com a supervisão dos nossos maiores. Ante o espanto que inopinadamente me assaltara, sabendo eu que a reencarnação constitui sempre uma bênção que se concretiza com a ajuda superior, o assistente afiançou, tranquilizando-me. Deus é o Pai amoroso e sábio, que sempre nos converte as próprias faltas em remédios amargos que nos curem e fortaleçam. Foi assim que Cecília, a demente que dentro em pouco visitaremos, recolheu da sua leviandade mesma o extremo recurso, capaz de retificar-lhe a vida. Entretanto, a infortunada criatura reage ferozmente ao socorro divino, com uma conduta lastimável e perversa. Coopero nos trabalhos de assistência a ela de algumas semanas para cá, em virtude das reiteradas e comoventes intercessões maternas junto a nossos superiores. Todavia, acalento vaga esperança numa reabilitação próxima. Os laços entre mãe e filho presuntivos são de amargura e de ódio, consubstanciando energias desequilibrantes. Tais vínculos traduzem ocorrência em que o espírito feminino há que recolher-se ao santuário da renúncia e da esperança, se pretende a vitória. Para isso, para nivelar caminhos salvadores e aperfeiçoar sentimentos, o Supremo Senhor criou o tépido e veludoso ninho de amor materno. Contudo,
quando a mulher se rebela, insensível às sublimes vibrações da inspiração divina, é difícil, se não impossível, executar o programa delineado. A infortunada criatura, dando asas ao condenável anseio, buscou socorrer-se de médicos que, amparados de nosso plano, se negaram a satisfazer-lhe o criminoso intento. Valeu-se, então, de drogas venenosas, das quais vinha abusando intensivamente. A situação mental dela é de lastimável desvario. Findo o breve preâmbulo, Calderaro continuou. Mas não temos minuto a perder. Visitemo-la. Decorridos alguns instantes, penetrávamos aposento confortável e perfumado. Estirada no leito, jovem mulher debatia-se em convulsões atrozes. Ao seu lado, achavam-se a entidade materna, na esfera invisível aos olhos carnais, e uma enfermeira terrestre, dessas que, à força de presenciar catástrofes biológicas e dramas morais, se tornam menos sensíveis à dor alheia. A genitora da enferma adiantou-se e informou-nos. A situação é muito grave. Ajudem-me, por piedade. Minha presença aqui se limita a impedir o acesso de elementos perturbadores que prosseguem implacáveis em ronda sinistra. O assistente inclinou-se para a doente, calmo e atencioso, e recomendou-me cooperar no exame particular do quadro fisiológico. A paisagem orgânica era das mais comoventes. A compaixão fraterna dispensar-nos-á da triste narrativa referente ao embrião preste a ser expulso. Circunscrito à tese de medicação a mentes alucinadas, cabe-nos apenas dizer que a situação da jovem era impressionante e deplorável. Todos os centros endócrinos estavam em desordem e os órgãos autônomos trabalhavam aceleradamente. O coração acusava estranha arritmia e, debalde, as glândulas sudoríparas se esforçavam por expulsar as toxinas em verdadeira torrente invasora. Nos lobos frontais, a sombra era completa. No córtex encefálico, a perturbação era manifesta. Somente nos gânglios basais havia suprema concentração de energias mentais, fazendo-me perceber que a infeliz criatura se recolhera no campo mais baixo do ser, dominada pelos impulsos desintegradores dos próprios sentimentos transviados e incultos. Dos gânglios banais, acho que é basais, no meu também, dos gânglios basais, onde se aglomeravam as mais fortes irradiações da mente alucinada, desciam estiletes escuros, que assaltavam as trompas e os ovários, penetrando a câmara vital, quais tenuíssimos venábulos de treva e incidindo sobre a organização embrionária de 4 meses. O quadro era horrível de ver-se. Buscando sintonizar-me com a enferma, ouvi-lhe as afirmações cruéis no campo do pensamento. Odeio este filho intruso que não pedia a vida. Expulsá-lo-ei. A mente do filhinho, em processo de reencarnação, como se fora violentada num sono brando, suplicava chorosa: poupa-me, quero acordar no trabalho, quero viver e reajustar o destino. Ajuda-me, resgatarei minha dívida, pagar-te-ei com amor, não me expulses, tem caridade.
Nunca, nunca amaldiçoado sejas, dizia a desventurada mentalmente. Prefiro morrer a receber-te nos braços. Envenenas-me a vida, perturbas-me a estrada, detesto-te, morrerás. E os raios trevosos continuavam descendo a jato contínuo. Calderaro ergueu a cabeça respeitável, encarou-me de frente e perguntou: compreendes a extensão da tragédia? Respondi afirmativamente sobre indizível impressão. Nesse instante de nossa angustiosa expectativa, Cecília dirigiu-se com decisão à enfermeira. Estou cansada, Liana, muitíssimo cansada, mas exijo a intervenção esta noite. Oh, mas assim, nesse estado? Ponderou a outra. Sim, sim, tornou a doente inquieta. Não quero adiar essa intervenção. Os médicos negaram-se a fazê-la, mas eu conto com a tua dedicação. Meu pai não pôde saber disso e eu odeio esta situação que terminantemente não conservarei. Calderaro pousou a destra na fronte da responsável pelos serviços de enfermagem, no intuito evidente de transmitir alguma providência conciliatória, e a enfermeira ponderou. Tentemos algum repouso, Cecília. Modificarás possivelmente esse plano. Não, não, objetou a imprevidente futura mãe, com mau humor indisfarçável. Minha resolução é inabalável. Exijo a intervenção esta noite. Malgrado a negativa peremptória, sorveu o cálice de sedativo que a companheira lhe oferecia, atendendo-nos à influência indireta. Consumara-se à medida que o meu instrutor desejava. Parcialmente desligada do corpo físico, em compulsória modorra pela atuação calmante do remédio, Calderaro aplicou-lhe fluidos magnéticos sobre o disco fotossensível do aparelho visual. E Cecília passou a ver-nos, embora imperfeitamente, detendo-se admirada na contemplação da genitora. Reparei, contudo, que se a mãezinha exuberava copioso pranto de comoção, a filha se mantinha impassível, não obstante o assombro que se lhe estampara no olhar. A matrona desencarnada avançou, abraçou-se a ela e pediu ansiosa: filha querida, venho a ti para que te não abalances à sinistra aventura que planejas. Reconsidera a atitude mental e harmoniza-te com a vida. Recebe minhas lágrimas como apelo do coração. Por piedade, ouve-me. Não te precipites nas trevas, quando a mão divina te abre as portas da luz. Nunca é tarde para recomeçar, Cecília. E Deus, em seu infinito devotamento, transforma as nossas faltas em redes de salvação. A mente desvairada da ouvinte recordou as convenções sociais de modo vago, como se vivera um minuto de pesadelo indefinível. A palavra materna, porém, continuou. Socorre-te da consciência antes de tudo. O preconceito é respeitável. A sociedade tem os seus princípios justos. Entretanto, por vezes, filhinhas, surge um momento na esfera do destino e da dor em que devemos permanecer com Deus exclusivamente. Não abandones a coragem, a fé, o desassombro. A maternidade, iluminada pelo amor e pelo sacrifício, é feliz em qualquer parte, ainda mesmo quando o mundo, ignorando a causa de nossas quedas, nos nega recursos à reabilitação, relegando-nos à reincidência e ao desamparo.
Por agora defrontarás com a tormenta de lágrimas. O temporal da incompreensão e da intolerância vergastará teu rosto. Contudo, a bonança voltará. O caminho é empedrado e árido. Os espinhos dilaceram, mas terás de encontro ao coração um filhinho amoroso, indicando-te o futuro. Em verdade, Cecília, deverias erguer teu ninho de felicidade na árvore do equilíbrio, glorificando em paz a realização de cada dia e a bênção de cada noite. Entretanto, não pudeste esperar. Cedeste aos golpes infrenes da paixão. Abandonaste o ideal aos primeiros impulsos do desejo. Ao invés de construir na tranquilidade e na confiança, em bases seguras, elegeste o caminho perigoso da precipitação. Agora é imprescindível evitar o despenhadeiro fatal, contornar a voragem traiçoeira, agarrando-te ao salva-vidas do supremo dever. Volta, pois, minha filha, à serenidade do princípio e resigna-te ante o novo aspecto que imprimiste ao próprio roteiro, aceitando o ministério da maternidade dolorosa com o sacrifício de encantadoras aspirações. No silêncio e na obscuridade da proscrição social, muitas vezes logramos a felicidade de conhecer-nos. O desprezo público se precipita os mais fracos no esquecimento de si mesmos. Ergue os fortes para Deus, sustentando-os no trilho anônimo das obrigações humildes, até a montanha da redenção. É provável que teu pai te amaldiçoe, que os nossos entes mais caros na terra te menoscabem e tentem aviltar. No entanto, que martírio não enobrecerá o espírito disposto ao resgate dos teus débitos com dedicação ao bem e serenidade na dor? Não será melhor a coroa de espinho na fronte do que um monte de brasas na consciência? O mal pode perder-nos e transviar-nos. O bem retifica sempre. Além disto, se é certo que o padecimento da vergonha açoitará tua sensibilidade, a glória da maternidade resplenderá em teu caminho. Tuas lágrimas orvalharão uma flor querida e sublime, que será o teu filho, carne de tua carne, ser de teu ser, que não fará no mundo a mulher que sabe renunciar. A tormenta rugirá, mas sempre fora de teu coração, porque lá dentro, no santuário divino do amor, encontrarás em ti mesma o poder da paz até a vitória. A enferma escutava quase indiferente, dispostas a não capitular. Recebia os apelos maternos sem alteração de atitude. A mãezinha, porém, mobilizando todos os recursos ao seu alcance, prosseguia após intervalo mais longo. Ouve, Cecília, não te fiques nessa atitude impassível. Não isoles do cérebro o coração, a fim de que teu raciocínio se beneficie com o sentimento, de modo a venceres na prova áspera. Não te detenhas em primazias da forma física, nem suponhas que a beleza espiritual e eterna erga teu templo no corpo de carne, em trânsito para o pó. A morte virá de qualquer modo, trazendo a realidade que confunde a ilusão. Não persista no véu da mentira. Humilha-te na renúncia construtiva, toma a tua cruz e segue para a compreensão mais alta. No teu madeiro de sofrimento íntimo,
ouvirás as enternecedoras vozes de um filho abençoado. Se te alancear o abandono do mundo, será ele, junto de ti, o suave representante da divindade. Que falta te fará o manto das fantasias, se 2 pequeninos braços de veludo te cinjam, carinhosos e fiéis, conduzindo-te à renovação para a vida superior? Foi então que Cecília, infundindo-me assombro pela agressividade, objetou em pensamento. Como não me disseste isso antes? Na terra sempre satisfazias meus desejos. Nunca me permitiste o trabalho, favoreceste-me o ócio, fizeste-me crer em posição mais elevada que a das outras criaturas. Incutiste-me a suposição de que todos os privilégios especiais me eram devidos. Não me preparastes, enfim. Estou sozinha com um problema atribulativo. Não tenho agora coragem de humilhar-me. Esmolar serviço remunerado não é o ideal que me deste e enfrentar a vergonha e a miséria será para mim pior que morrer. Não, não, não desisto nem mesmo a tua voz, que a despeito de tudo ainda amo. É-me impossível retroceder. A comovedora cena estarrecia. Observava eu ali o milenário conflito da ternura materna com a vida real. A venerável matrona chorou com mais amargura. Agarrou-se à filha com mais veemência e suplicou. Perdoa-me pelo mal que te fiz, querendo-te em demasia. Ó filha querida, nem sempre o amor humano avança vigilante. Por vezes a cegueira nos compele a erros clamorosos que só o golpe da morte, em geral, expunge. Não consideras, porém, a minha dor? Reconheço minha participação indireta em teu presente infortúnio, mas entendo agora a extensão e a delicadeza dos deveres maternos. Não desejo que venhas colher espinhos no mesmo lugar onde sofro os resultados amargos de minha imprevidência. Porque eu haja errado por excesso de ternura, não te desvieis por acúmulo de ódio e de inconformação. Depois do sepulcro, o dia do bem é mais luminoso e a noite do mal é sobremaneira mais densa e tormentosa. Aceita a humilhação como bênção, a dor como preciosa oportunidade. Todas as lutas terrenas chegam e passam, ainda que perdurem, não se eternizam. Não compliques, pois, o destino. Submeto-me às tuas exprobações. Merece-as quem, como eu, olvidou a floresta das realizações para a eternidade, retendo-se voluntariamente no jardim dos caprichos amenos, onde as flores não se ostentam mais do que por fugaz minuto. Esqueci-me, Cecília, da enxada benfazeja do esforço próprio, com a qual devera arrotear o solo de nossa vida, semeando dádivas de trabalho edificante. E ainda não chorei suficientemente para redimir-me de tão lastimável erro. Todavia confio em ti, esperando que te não suceda o mesmo na áspera trilha da regeneração. Antes mendigar o pão de cada dia, amargar os remoques da maldade humana e na terra, que menosprezar o pão das oportunidades de Deus, permitindo que a crueldade nos avassale o coração. O sofrimento dos vencidos no combate humano
é celeiro de luz da experiência. A bondade divina converte as nossas chagas em lâmpadas acesas para a alma. Bem-aventurados os que chegam à morte, crivados de cicatrizes que denunciam a dura batalha. Para esses, uma perene era de paz fulgurará no horizonte, porquanto a realidade não os surpreende quando o frio do túmulo lhes assopra o coração. A verdade se lhes faz amiga generosa. A esperança e a compreensão lhes serão companheiras fiéis. Retorna, minha filha, a ti mesma. Restaura a coragem e o otimismo, malgrado as nuvens ameaçadoras que te pairam na mente em delírio. Ainda é tempo. Ainda é tempo. A enferma, contudo, fez supremo esforço por tornar ao invólucro da carne, pronunciando ríspidas palavras de negação, inopinadas e ingratas. Desfazendo-se da influência pacificadora de Calderaro, regressou gradativamente ao campo sensorial em gritos roucos. O instrutor aproximou-se da genitora chorosa e informou: infelizmente, minha amiga, o processo de loucura por insurgência parece consumado. Confiemo-la agora ao poder da suprema proteção divina. Enquanto a entidade materna se debulhava em lágrimas, a doente, conturbada pelas emissões mentais em que se comprazia, dirigiu-se à enfermeira reclamando: não posso mais, não suporto. A intervenção agora. Não quero perder um minuto. Fixando a companheira por alguns instantes, com terrífica expressão ajuntou: tive um pesadelo horrível. Sonhei que minha mãe voltava da morte e me pedia paciência e caridade. Não, irei até o fim. Preferirei o suicídio afinal. Inspirada pelo meu orientador, a enfermeira fez ainda várias ponderações respeitáveis. Não seria conveniente aguardar mais tempo? Não seria o sonho um providencial aviso? O abatimento de Cecília era enorme. Não se sentiria amparada por uma intervenção espiritual? Julgava desse modo oportuno adiar a decisão. A paciente, no entanto, ficou irredutível. E com assombro nosso ante a genitora desencarnada em pranto, a operação começou, com sinistros prognósticos para nós, que observamos a cena sensibilizadíssimos. Nunca supus que a mente desequilibrada pudesse infligir tamanho mal ao próprio patrimônio. A desordem do cosmo fisiológico acentuou-se instante a instante. Penosamente surpreendido, prossegui no exame da situação, verificando com espanto que o embrião reagia ao ser violentado, como que aderindo desesperadamente às paredes placentárias. A mente do filhinho imaturo começou a despertar à medida que aumentava o esforço de extração. Os raios escuros não partiam agora só do encéfalo materno. Eram igualmente emitidos pela organização embrionária, estabelecendo maior desarmonia. Depois de longo e laborioso trabalho, o entezinho foi retirado afinal. Assombrado, reparei, todavia, que a ginecologista, improvisada, subtraía o vaso feminino somente pequena porção de carne inânime, porque a entidade reencarnante, como se a mantivessem atraída ao corpo materno forças vigorosas e indefiníveis, oferecia condições especialíssimas, adesa ao campo celular que a expulsava. Semi-desperta,
num atro pesadelo de sofrimento, refletia extremo desespero. Lamentava-se com gritos aflitivos. Expedia vibrações mortíferas. Balbuciava frases desconexas. Não estaríamos ali perante duas feras terrivelmente algemadas uma à outra? O filhinho que não chegara a nascer transformara-se em perigoso verdugo do psiquismo materno, premindo com impulsos involuntários o ninho de vasos do útero, precisamente na região onde se efetua a permuta dos sangues materno e fetal. Provocou ele o processo hemorrágico, violento e abundante. Observei mais. Deslocado indebidamente e mantido ali por forças incoercíveis, o organismo perispíritico da entidade, que não chegara a renascer, alcançou em movimentos espontâneos a zona do coração. Envolvendo os nódulos da aurícula direita, perturbou as vias do estímulo, determinando choques tremendos no sistema nervoso central. Tal situação agravou o fluxo hemorrágico, que assumiu intensidade imprevista, compelindo a enfermeira a pedir socorros imediatos, depois de delir, como pôde, os vestígios de sua falta. Odeio, clamava a mente materna em delírio, sentindo ainda a presença do filho na intimidade orgânica. Nunca embalarei um intruso que me lançaria à vergonha. Ambos, mãe e filho, pareciam agora, por dizer mais exatamente, sintonizados na onda de ódio, porque a mente dele, exibindo estranha forma de apresentação aos meus olhos, respondia no auge da ira. Vingar-me-ei, pagarás ceitil por ceitil, não te perdoarei. Não me deixasses de retomar a luta terrena, onde a dor, que nos seria comum, me ensinaria a desculpar-te pelo passado delituoso e a esquecer minhas cruciantes mágoas. Renegaste a prova que nos conduziria ao altar da reconciliação. Cerraste-me as portas da oportunidade redentora. Entretanto, o maléfico poder que impera em ti habita igualmente minha alma. Trouxeste à tona de minha razão o lodo da perversidade que dormia dentro de mim. Negas-me o curso da purificação, mas estamos agora novamente unidos e arrastar-te-ei para o abismo. Condenaste-me à morte, e por isso minha sentença é igual. Não me deste o descanso, impediste meu retorno à paz da consciência, mas não ficarás por mais tempo na terra. Não me quiseste para o serviço do amor, portanto, serás novamente minha para a satisfação do ódio. Vingar-me-ei, seguirás comigo. Os raios mentais destruidores cruzavam-se em horrendo quadro, de espírito a espírito. Enquanto observava a intensificação das toxinas ao longo de toda a trama celular, Calderar orava em silêncio, invocando o auxílio exterior ao que me pareceu. Efetivamente, daí a instantes, pequena turma de trabalhadores espirituais penetrou o recinto. O orientador ministrou instruções. Deveriam ajudar a desventurada mãe, que permaneceria junto da filha infeliz até a consumação da experiência. Em seguida, o assistente convidou-me a sair, acrescentando: verificar-se-á a desencarnação dentro de algumas horas. O ódio, André, diariamente extermina criaturas no mundo
com intensidade e eficiência mais arrasadoras que as de todos os canhões da terra troando uma vez. É mais poderoso entre os homens para complicar os problemas de destruir a paz que todas as guerras conhecidas pela humanidade no transcurso dos séculos. Não me ouves mera teoria. Viveste conosco, nestes momentos, um fato pavoroso, que todos os dias se repete na esfera carnal. Estabelecido o império de forças tão detestáveis sobre essas duas almas desequilibradas, que a providência procurou reunir no Instituto da Reencarnação, é necessário confiá-las doravante ao tempo, a fim de que a dor opere os corretivos indispensáveis. Oh, exclamei aflito, contemplando o duelo de ambas as mentes torturadas. Como ficarão? Permanecerão entrelaçadas assim? E por quanto tempo? Calderaro fitou-me com o acabrunhamento de um soldado valoroso que perdeu temporariamente a batalha e informou. Agora nada vale a intervenção direta. Só poderemos cooperar com a oração do amor fraterno, aliada à função renovadora da luta cotidiana. Consumou-se para ambos doloroso processo de obsessão recíproca, de amargas consequências no espaço e no tempo, e cuja extensão nenhum de nós pode prever. Barbaridade, hein? É uma história triste e que parece que se faz comum, né, na Terra. É impressionante o número de abortos que são cometidos, né, são feitos, e a gente não pode fazer nada, né? Não pode fazer nada. É realmente muito triste. Vamos voltar no início e recomeçar? Vamos lá. Dentro da noite, defrontamos com um aflito coração materno a entidade que nos dirigia a palavra, infundia compaixão pelas faces de horrível sofrimento. Calderaro rogou ansiosa, ampara minha desventurada filha. Oh, teria piorado? Inquiriu o instrutor, evidenciando o conhecimento da situação. Muito, muito, gemeram os trementes lábios da mãe aflita. Observo que enlouqueceu de todo. Já perdeu a grande oportunidade? Ainda não, informou a interlocutora, mas encontra-se à beira de extremo desastre. Prometeu o orientador correr à doente em breves minutos e voltamos à intimidade. Interessando-me no assunto, o atencioso assistente sumariou o fato. Trata-se de lamentável ocorrência, explicou-me bondoso, na qual figuram a leviandade e o ódio como elementos perversores. A irmã que se despediu há momentos deixou uma filha na crosta planetária há 8 anos. Criada com mimos excessivos, a jovem desenvolveu-se na ignorância do trabalho e da responsabilidade. Não obstante, pertencer a nobilíssimo quadro social.
Filha única, entregue desde muito cedo ao capricho pernicioso, tão logo se achou sem a materna assistência no plano carnal. Dominou governantes, subornou criadas, burlou a vigilância paterna e, cercada de facilidades materiais, precipitou-se aos 20 anos nos desvarios da vida mundana. Desprotegida assim pelas circunstâncias, não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas do resgate próprio. Sem a proteção espiritual peculiar à pobreza, sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais e tendo contra as suas necessidades íntimas a profunda beleza transitória do rosto, a pobrezinha renasceu seguida de perto, não por um inimigo propriamente dito, mas por cúmplice de faltas graves, desde muito desencarnado, ao qual se vinculara por tremendos laços de ódio em passado próximo. Foi assim que, abusando da liberdade em ociosidade reprovável, adquiriu deveres da maternidade sem a custódia do casamento. Reconhecendo-se agora nesta situação, aos 25 anos, solteira, rica e prestigiada pelo nome da família, deplora tardiamente os compromissos assumidos e luta com desespero por desfazer-se do filhinho imaturo, o mesmo comparsa do pretérito a que me referi. Esse infeliz, por acréscimo de misericórdia divina, busca destarte aproveitar o erro da ex-companheira para a realização de algum serviço redentor, com a supervisão dos nossos maiores. Isso, dá uma parada. Bom, a gente tem que lembrar, né, duas coisas. Na época em que esse livro foi escrito, né, aqui no Brasil não tínhamos nem mesmo, né, o divórcio. Havia a possibilidade do desquite, né, mas era praticamente impossível que houvesse qualquer possibilidade. A mulher, né, infelizmente, quando descasava, né, vamos dizer assim, se separava, ela era atacada. Não importava se o companheiro que tinha feito todas as coisas erradas, todos os problemas tinha sido feito pelo homem, né? A mulher era execrada, mesmo desquitada oficialmente, né? Agora imagina uma pessoa solteira, uma mãe solteira, jovem, e tendo um filho. E de que pai vai se saber? Por quê? Porque ela tinha se entregue, né, aos desvarios da mocidade, sem nenhum preparo, sem nenhuma segurança, né? E na época não havia a chance de ficar se precavendo contra a maternidade, né? E, infelizmente, ao perder a mãe, que realmente ela errou e foi reconhecido, né? A gente viu aí a sequência do capítulo, né? A mãe errou em não dar responsabilidades para a filha, em não lhe dar uma profissão ou alguma, né, situação que pudesse
trazer um pouco de juízo, né? E não tendo dificuldades financeiras, a jovem se entregou, né, a todas as facilidades, vamos dizer assim, da vida. E aí engravidou. Aí o medo de ser jogada na sarjeta, como isso era uma coisa muito comum, né, a gente vê que a ideia do aborto chega com toda a força, né? A ideia do aborto chega com toda a força. Entretanto, como geralmente ocorre, certo? Se você tem médicos que se recusam a fazer o aborto com um mínimo de segurança, que seria num hospital, numa clínica, em que tivesse condições de salvar a mãe se houvesse algum quadro hemorrágico, algum problema, o que aconteceu? Ela acabou conseguindo fazer com que a enfermeira, que não queria fazer, mas estava sendo paga para isso, porque ela subornava todo mundo, né? Acabou fazendo o aborto. E quem era o espírito? Era um companheiro de vidas passadas, né? Que eram cúmplices um do outro, né? Mas que se imantaram pelo ódio. Provavelmente, desculpem, provavelmente porque na vida anterior, né, tinham, vamos dizer assim, feito mal um ao outro de alguma forma, né? E aí os laços de ódio se estabeleceram. Muito bem. Na continuidade, a providência divina havia conseguido, ao invés de deixar o espírito é, do, do homem, né, ao qual ela estava associada, cometesse, vamos dizer assim, um processo obsessivo, né, se utilizaram da maternidade, ela era jovem, a época fértil para a, a maternidade, e pronto. O espírito que ia reencarnar era exatamente aquele que tinha se acertado com a espiritualidade superior, com os benfeitores espirituais, para reencarnar como filho dela, né? E na dor e no sofrimento, encontrar trabalhos para redimir-se e pagar parte de dos seus débitos, né? Perante a justiça divina. Mas a moça, né, não queria de jeito nenhum, né, abrir mão da sua vida, de uma vida, né, de alegria, uma vida sem dificuldades financeiras, em que ela podia fazer o que queria, a qualquer tempo, a qualquer momento, sem nenhuma dificuldade. Ela escondia do pai todas as coisas que fazia, e na maternidade não teria como esconder. E aí ela resolve fazer o aborto, né? Então a gente vê que a justiça divina, ela nos traz, né, condições para refazermos os laços, né, para mudarmos os nossos,
os nossos propósitos, né? Fazendo com que o filhinho fosse um espírito ligado àquela mulher, né? Àquela jovem, e que os dois, através da dor e do sofrimento, né, da humilhação de cair, né, no palavreado de todos, né, iam conseguir vencer na vida. Mas ela não estava absolutamente disposta a fazer qualquer movimento. E mais, lá no final, ela joga na mãe a responsabilidade. Você me criou assim, você não fez a coisa, e pronto. Está resolvido, né? E aí, olha quanta dor e quanto sofrimento, né, ela causa para si e para o próprio espírito, né? E para o próprio espírito. Por quê? Porque, afinal de contas, né, o espírito, ao perceber-se, ele estava reencarnado, ele perde, fica sem a noção, mas ao ser expulso do ventre materno na maneira terrível que é quando você vai tirando a criança, né? Num aborto em que você tira a vida da criança, né? Ele recuperou completamente a consciência de espírito, de quem ele era e de quem ela era. E aí uniu-se a ela, levando-a, né, a ter a hemorragia que a levaria à morte. E quanta dor e sofrimento também na mãe, e depois aconteceria também ao pai, toda a família, todo mundo ia sofrer a consequência dessa decisão dela. É isso que eu tinha para falar, gente. Eu acho que por hoje a gente para aqui, né? Tendo em vista que já são 8:50. Alguém quer fazer algum comentário antes de encerrarmos? Pessoal? Não? Ninguém? Beleza. Então eu vou fazer a prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, nós queremos neste momento pedir o seu amparo para nós, para os nossos entes queridos, ao longo da semana que se inicia. Nos preparamos desde já para as atividades da semana, principalmente aquelas vinculadas ao nosso trabalho espiritual, porque naturalmente temos o trabalho físico da vida material. E precisamos dar importância às coisas do espírito. Agradecemos também a todos esses espíritos que estiveram conosco, nos visitando, nos intuindo para o melhor entendimento daquilo que nós lemos e estudamos. E deixamos a nossa prece entregue nas mãos da equipe espiritual para amparar o irmão mais necessitado e encerrarmos assim a nossa reunião de estudos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja.